Olá, bem-vindos ao nosso ponto de encontro dessa semana em Dia da Consciência Negra. Hoje é feriado em mais de 1000 cidades brasileiras, inclusive na capital de São Paulo. Por isso mesmo, o programa de hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre os negros no mercado de trabalho. Porque há poucos dias, o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgou uma pesquisa que constatou que nos últimos 2 anos a inserção de negros no mercado de trabalho em regiões metropolitanas foi superior à de não negros. Porém, os negros ainda seguem recebendo menos por seu trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, os negros ganham em média 39% a menos do que os que não são negros. Essa realidade vem mudando, mas os números ainda reforçam a desigualdade no país. Para conversar com a gente no programa de hoje, eu recebo o padre Luiz Fernando, da Pastoral Afro-Brasileira. Muito bem-vindo ao nosso programa, padre. Olá, Cindy. Obrigado pelo convite. Realmente é um dia para nós importante poder dizer alguma coisa sobre essa questão do Dia da Consciência Negra. Padre, a que podemos atribuir essa grande diferença salarial entre negros e não negros? Bom, eu acredito que o problema ainda decorre pelo fato de São Paulo, capital, grande capital, ser um grande mercado que absorve todas as forças sociais do país. E por essa situação, ainda se trabalha ou se discute a questão dos preconceitos, que é um fato concreto dentro dessa realidade do mundo do trabalho. Ou seja, mesmo que haja uma profissão, uma qualificação profissional do negro, mas a imagem daquele trabalho, a imagem das pessoas naquele posto de trabalho não é condizente com a pessoa do negro, do qual ele poderia ascender pela qualidade, pelo profissionalismo, mas também ele não ascende pela questão racial, que é um padrão que se impõe em algumas empresas no país. Ainda nos dias de hoje. Isso a gente percebe, então, é como a gente pudesse ver assim, uma pessoa que fizesse uma propaganda e ela tivesse uma posição de modelo, seja homem ou mulher, mas se aquele produto não condiz com a imagem do negro, não adianta o profissionalismo dele, que a imagem não será retratada naquele produto. E isso já coloca uma questão que certas situações profissionais não vão ascender necessariamente naquele patamar social daquela empresa. Padre, nessa mesma pesquisa do DIEESE foi observado que os negros ainda se concentram nas profissões de menor prestígio e valorização. No sentido de que, na maioria dos casos, as ocupações quase não oferecem margem de decisões ou exploração da criatividade. Em cargos de gestão, então, o número de brancos é expressivamente maior. Dentre esses gestores brancos, uma parcela ainda mostra o preconceito, seja ele explícito ou implícito, mas ainda acontece. Como relatam os trabalhadores da categoria. Olhe só. Eu passei em tudo. Na hora da contratação, um diretor olhou e falou assim: nossa, adoro sua raça. E eu não fui contratada. Então você já sabe que houve realmente uma discriminação racial aí. Por exemplo, a gente teria que ser sempre o terceiro, quarto ou quinto da fila. A gente nunca podia ser o primeiro. Certo? Porque se a gente fosse o primeiro, ou a gente seria um entrão, a gente seria uma pessoa que estava querendo aparecer. Na realidade, não. Se você estudou, se você se preparou para isso, por que não ser o primeiro da fila? Mas a gente sempre era colocado terceiro, quarto, quinto. Se você fosse num carro, ou você tinha que ir no banco de trás, numa caminhonete, você tinha que ir em cima. Você entendeu por quê? A outra parte se achava que tinha preferência sobre isso. Mas eu sempre lutei porque eu acreditava que a gente poderia mudar essa realidade, né? Mas foi muito difícil. Mas a gente conseguiu sair dessa porque, por ser negro e ser no número menor na empresa que trabalhava, a gente sempre encontrou essa dificuldade. Padre, como eu disse, a pesquisa do DIEESE revelou que os negros ainda se concentram nas profissões de menor prestígio e valorização. O senhor acha que isso se deve ainda ao difícil acesso à especialização, capacitação profissional, ou ainda o preconceito domina todo esse cenário? Eu acredito sim. Eu colocaria duas questões. A primeira, o movimento negro tem trabalhado essa ideia da visibilidade do negro.
ou seja, aonde que a sua imagem se expressa. E é claro que nós que moramos em regiões mais periféricas também, por ser padre eu tive muitas comunidades de periferia, naquela realidade onde a população negra é maior, você não percebe necessariamente uma disputa de cargo, de imagem, diante de um trabalho, seja mecânico, seja do supermercado, seja numa pequena loja ali do bairro, isso é um pouquinho mais tranquilo. Agora, quando se procura ter essa ascensão no mercado, onde a valorização profissional tem destaque, a questão profissional, de remuneração pode trazer uma melhor, no caso, um melhor salário para essa pessoa. Diante dessa ascensão, é que a gente percebe que realmente aí sim a questão da visibilidade do negro é muito mais restrita e muito mais difícil, e também se expressa uma questão de poder em alguma dessas realidades para ascender aquele alto salário que talvez decorra. É como você imaginar que uma profissão de um executivo não é, necessariamente precisa ter um padrão. Esse padrão não está somente na intelectualidade e no profissionalismo, mas está no padrão que é o quesito cor, que eu diria, que a gente vai ver. Se você entrasse num hospital e você, por exemplo, puxa, eu gostaria tanto de poder conhecer um médico negro, por exemplo. Então, o que você está imaginando aqui? Enquanto está naquele momento das enfermeiras, naquela categoria, você avista os profissionais negros. Mas se você tenta ver essa outra categoria, no caso dos profissionais da saúde, vendo médicos, você já não encontra justamente isso que supõe a imagem e também o salário que aumenta. Então, eu vejo que essas duas situações é que acaba colocando a imagem do negro como sendo ainda uma classe inferior. No caso da nossa trabalhadora Rosângela, que no meio corporativo encontrou uma dificuldade na hora de conquistar um emprego pelo preconceito do gestor. Quais são os tipos de preconceito mais comuns nesse ambiente de trabalho, principalmente no meio corporativo? O problema é que nós estamos também procurando compreender o que significou a afirmação das cotas no Brasil, porque de uns 5 anos para cá, muitos negros tiveram possibilidade de ter a sua formação acadêmica, ter entrado no mercado do trabalho, por essa questão das cotas, que até tem a faculdade aí, Zumbi dos Palmares, como uma delas que acolhe essa questão. Então, quando esses profissionais terminam e vão justamente entregar os seus currículos, procurar então essa luta profissional, é que eles estão vendo que realmente não é só uma questão de dizer que o negro vai estudar como qualquer outro, mas ele tem que ter consciência de que ele vai ter que abrir um espaço social. Eu diria que isso é muito mais uma questão de política no país do que só falar das afirmações, que já tem tantos projetos, tem tantas leis que protegem a questão da afirmação pública, ou seja, a lutas afirmativas no Brasil. Mas se aquela questão trabalhista não permite que o negro entre por uma questão de se apoiar na Constituição, talvez, ou em outras leis, então nós vemos uma questão mais política do que só problema racial no primeiro momento. Mas em quais situações é possível perceber a presença desse tipo de preconceito? Eu acredito que o negro vai enfrentar em todas as situações. Você veja bem, eu sou padre. Poderíamos ter 10, 15 padres, mas eu não posso dizer para você qual deles vai ser um bispo. Se a igreja tem uma visão preconceituosa e uma visão europeia, então existe uma situação que não permite que haja um escalonamento natural da pessoa, mesmo participando da questão. Eu acho que em toda e qualquer organização, instituição, existe a forma de hierarquia, mesmo que alguns passe, mas ele não tem certeza e que ele vai ter um sucessor que possa colocá-lo naquela posição. Então eu acho que é uma estrutura, é um padrão que já está definido para aquele quadro de trabalho naquela empresa. Então eu vejo que é uma questão interna, por isso que a gente chama muito mais de uma questão política do que somente ver o negro como aquele que está no mercado de trabalho. Ok, padre. E depois dessa semana de tantos feriados, o que será que a Laura tem de novidades no quadro Se Liga da Dica, hein? Olá, Cindy. Olá, pessoal.
Se liguem na primeira dica da semana. Para quem gosta de conhecer atividades diferentes, a peça Pulsão, do grupo de teatro contemporâneo Desvio Coletivo, é uma ótima dica. A peça tem como diferencial cenas em que o público interage com os atores, misturando teatro, dança e performance. O tema da peça é a motivação de viver diante do risco da morte. Ficou curioso? Então corra para o Teatro da USP entre os dias 22 e 23 de novembro, às 9 horas, ou no último dia, que será em 24 de novembro, às 7 horas da noite. A peça não é gratuita como as que damos toda semana, mas, por ser uma experiência diferente, deve valer a pena. Custa R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Outra observação importante, a peça é para maiores de 18 anos. E mais informações, só acessar o site que está aí na tela. E mulheres, o dia 23 de novembro será dedicado à nossa saúde. No Museu da Arte Moderna, profissionais da saúde apresentarão palestras e debates com o objetivo de conscientizar o público sobre a importância de se cuidar. Câncer de mama e maternidade serão um dos temas abordados. O evento acontecerá das 8 da manhã às 5 da tarde, tudo gratuito. E mais informações, acesse o site que está aí na tela. E a última dica é para as famílias de Campinas. Está rolando no Sesc Campinas uma oficina em que os pais e filhos podem brincar e transformar diferentes materiais reaproveitáveis, entre eles ioiô de tampinha e jogos de centopeia. A atividade ficará no Sesc todos os sábados de novembro, da 1 da tarde às 3. Por hoje é só, boa semana para todos. É com você, Cindy. Obrigada, Laura. Até a próxima semana, bom feriado. Padre, agora vamos retomar o nosso assunto? Vamos. Vamos falar sobre cotas agora. A lei de cotas pode ser considerada um resgate da dívida histórica que a sociedade tem com os negros. E além dessa medida, existe algum outro projeto de lei, enfim, que visa reduzir essa discriminação que ainda existe? Eu acho que o último projeto que a sociedade poderia conhecer foi o Estatuto da Igualdade Racial, que foi promulgado no ano passado, ainda dentro desse governo da presidente Dilma. E esse estatuto, ele coloca, a meu ver, todas as situações em que o negro, a sociedade em si, se articula, questões públicas, educação, área de saúde, não é? Questões religiosas também aparecem. Então, eu acredito que agora o projeto está mais na linha educacional, da qual você pode repassar para a juventude, desde uma escola pública até ter momentos de poder estudar o curso superior, poder falar então que a questão negra no Brasil ela foi pautada pela luta dos preconceitos, pela discriminação, e ela atingiu o seu auge pela participação das cotas, que praticamente em todas as realidades tem sido uma reparação. Há poucos dias apareceu também no jornal que até mesmo para vereador se tem hoje a situação de cotas. Isso supõe que as verbas de partidos serão também divididas por uma certa equidade dos candidatos, para que eles tenham também a oportunidade de se candidatar. Então eu vejo que isso será um processo que ao longo da história vai poder então constatar até que ponto que vamos dizer assim, essas bases, né, da própria luta do negro atingiu esse recorte assim de valorizar a pessoa do negro, a sociedade, e essa relação interracial, eu diria, né? Ok, muito obrigada. Eu conversei com o padre Luiz Fernando, da Pastoral Afro-Brasileira aqui de São Paulo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e bater esse papo comigo, padre. E antes de encerrar o programa de hoje, assista ao quadro Qual é a Dúvida, que sempre esclarece a dúvida de algum trabalhador. Vai saber se essa também é a sua dúvida, veja só. Eu gostaria de saber um pouco mais do que se trata a NR17. Bom, Lucas, a NR17 é uma norma, né, editada pelo Ministério do Trabalho, que estabelece condições para o ambiente de trabalho, né? Então, uma série de determinações, como, por exemplo, as pausas, que é uma questão muito polêmica no centro de teleatendimento. Inclusive, tem um elemento aí, que é uma conquista também, que o Sintetel assinou recentemente com a empresa TIM, uma espécie de carta compromisso, né, em que a empresa TIM fornece luvas
para os trabalhadores de teleatendimento para que eles evitem as chamadas lesões por esforço repetitivos, né? Ela é uma norma muito importante por conta das condições de trabalho desses trabalhadores, né, que são submetidos a jornadas muito intensas, né, de trabalho, e eles sofrem, eles têm uma série de... existem muitas pesquisas que demonstram a sobrecarga de trabalho, tanto emocional quanto física. Pessoal, acompanhe as notícias atualizadas sobre o sindicato e sobre a sua empresa pelo site sintetel.org. Lá você encontra todos os programas já exibidos, viu? Também não deixe de nos seguir no Twitter, o @Sintetel, e no Facebook, o Sintetel Brasil. E também fique por dentro de tudo que acontece no setor, inclusive participe dos sorteios que são super bacanas, garanto. Bem, um abraço a todos e até o próximo programa.